Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Essa semana a nossa matéria é sobre a escravidão no Brasil, formas de resistência. É uma continuação da matéria que a gente estava vendo semana passada sobre a Sociedade do Açúcar. Então aqui nós temos uma imagem do engenho do açúcar, né, que eu já expliquei para vocês semana passada. Aqui nós temos na fazenda, nesse engenho, os escravos africanos realizando várias atividades. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos os escravos realizando seus cultos, os seus rituais, né, que eles trouxeram da África. Aqui nós temos um escravo conversando com outro lá da sacada da casa grande. Aqui nós temos dois escravos trazendo a cana para ser moída lá no engenho. Aqui nós temos um escravo descarregando a cana do carro de boi. Aqui nós temos os escravos realizando o processo, né, de purificação e de moenda. E aqui nós temos um tipo de escravo de ganho e dois escravos carregando um possível nobre, né, numa biga. A Sociedade do Açúcar, ela era representada bem dessa forma, porque a sociedade era uma sociedade patriarcal, na qual o senhor de engenho, o aristocrata, né, o fidalgo, o nobre, era o controlador de tudo. Ele que tinha o poder nessa fazenda, nesse engenho. E em seguida, né, a sua família, a família do senhor de engenho, sua esposa, seus filhos, e só muito depois os seus escravos, os seus funcionários. Aqui nós temos, né, um belo exemplo de distinção social, de desigualdade social. Aqui um outro exemplo, né, uma pintura do Debré, Regresso de um Proprietário. Aqui três escravos, né, levando um proprietário de terras numa biga, né, numa rede, um cachorro e uma criança, filho de escravos. Aqui uma pintura bem famosa, né, do Debré também, o Jantar, que representa a distinção social dentro da casa grande, dentro da casa do senhor. Aqui a escrava doméstica abanando a senhora dando os restos de comida para as crianças nuas. Aqui um escravo, provavelmente o escravo doméstico, vigiando, né, esse jantar, e outro escravo aqui também no canto da porta. Mostra também a distinção social pelas roupas, né, pelos tecidos, joias, os pés dos escravos que eram descalços e dos senhores calçados, e assim por diante. Os escravos, eles vinham nos navios negreiros, no chamado tráfico negreiro. Era tráfico porque era um negócio, um comércio ilegal, e vinha de vários países, vários lugares da África, principalmente onde Portugal tinha suas colônias. Aqui a seta azul mostra o tráfico de escravos para as Américas. Eles vinham principalmente de Cabo Verde, Jorge da Mina, Luanda, Benguela, Moçambique e assim por diante. E desembarcavam nos principais portos brasileiros e também na América Espanhola, como nas Antilhas, na América do Norte e aqui na Argentina, Buenos Aires. Também havia o tráfico de escravos para o Oriente e para o Mar Mediterrâneo. Vocês podem ver aqui nas setas vermelhas. Esses navios negreiros eram chamados tumbeiros.
porque era uma espécie de tumba, de túmulo, onde cabiam 300 pessoas, iam 500, iam homens, mulheres e crianças, todos amontoados, alimentação extremamente precária, falta de higiene, velhos, adultos convivendo num lugar só, grávidas, recém-nascidos, todos juntos. Aqui uma escrava também, né, um escravo doente e não tinha o mínimo de higiene possível. Após a travessia, né, pelo Atlântico, quando eles chegavam aqui no Brasil e nas Américas, eles eram colocados no mercado de escravos. Esse mercado era feito no próprio porto, geralmente de Salvador, de Santos, do Rio de Janeiro, assim que eles desembarcavam. E aqui nós temos um exemplo, né, da precariedade da saúde física desses escravos, todos magricelas, e aqui os capatazes dos senhores que faziam esse comércio, os capangas. Aqui nós temos algumas denominações dos negros, algumas palavras, né, que a gente às vezes desconhece, mas que faz parte do vocabulário deles. Então existiam os ladinos, que conheciam a língua, né, a língua portuguesa, porque quando eles chegavam aqui, toda a sua identidade cultural era apagada, né, pelos portugueses, pelos senhores que queriam que eles não se lembrassem mais do seu passado. Só que eles eram ladinos, eram pessoas, né, escravos espertos, que também conheciam a língua, o idioma português. Também tinham os escravos boçais, eram aqueles recém-chegados da África, aqueles que desembarcavam nos portos. Também tinha a denominação crioula. O crioulo eram os negros nascidos aqui no Brasil, a mistura, né, do negro também com o negro aqui no Brasil, e também o mestiço, que é a mistura do branco com negros ou índios com negros. Geralmente, no Brasil, colônia, houve mais a mistura de negros com brancos, gerando esse mestiço. Também sofriam muito preconceito, principalmente por parte dos brancos. Eram chamados filhos bastardos, né, porque suas mães geralmente eram escravas. Escravo do campo era aquele que trabalhava principalmente na lavoura, da cana-de-açúcar e de outros produtos agrícolas. Escravo doméstico eram os que ficavam na casa grande, na casa do senhor. Aos cuidados, né, da casa grande, a vigilância, a comida, os serviços domésticos. Escravos de ganho eram geralmente mulheres escravas que vendiam quitutes, doces, salgados nas vilas e cidades. Também faziam artesanato. Os pretos forros. Todo negro considerado alforriado era um negro livre, um negro liberto. Também nós tínhamos os escravos de aluguel, né, que os senhores de engenho faziam como empréstimos para outros senhores. Às vezes faltava um escravo na fazenda de outro senhor, né, de outro coronel, e eles emprestavam os próprios escravos como se fosse mercadoria deles. E também nós tínhamos as amas de leite, que eram responsáveis por amamentar uma criança alheia, geralmente uma criança filho de brancos. Os negros moravam nas senzalas. Senzalas eram habitações extremamente precárias,
geralmente nos porões das casas grandes, feitas de barro. Geralmente um cômodo apenas, né, no máximo 2 cômodos, chão de terra batido. E aqui também nós temos uma senzala separada, uma casa construída. Aqui outro exemplo de senzala, né? Vocês podem ver as janelas e portas de madeira, a casa feita de pedra e barro, e assim por diante. Aqui exemplos de escravos de ganho, não somente mulheres, mas também homens, né, que faziam o trabalho de vendedores. Vendedores de flores, vendedores de doces, quitutes, galos, galinhas, frangos e assim por diante. Frutas, abacaxi, aqui ó. Todos os exemplos de escravos de ganho. Aqui é uma fotografia, né, escravas sentadas com vários cestos, né, carregados de frutas. E aqui já uma pintura, uma escrava oferecendo doces para uma mulher aqui na janela. Basicamente são os escravos que ficavam perambulando pelas ruas das vilas e cidades. Eles tinham mais liberdade, né, de circulação do que os escravos do campo, os escravos da lavoura. Aqui realizando trabalho como barbeiros, né, na rua. Aqui trocando moedas e assim por diante. Aqui outras escravas de ganho carregando tachos. Aqui uma despejando provavelmente um caldo, né, um doce. Aqui carregando tachos, né, geralmente de leite, de água. Aqui, vendedores de capim e leite. Uma imagem do Debré. Nas cidades, o capim era necessário para a alimentação do gado bovino, de cavalos e de mulas. Então, algumas características da escravidão. Os escravos trabalhavam uma jornada diária de 14 a 18 horas por dia. Eles eram submetidos a todos os tipos de castigo e maus tratos diários, muitas vezes porque se recusavam a fazer determinado trabalho, fazer as suas funções, respondiam aos senhores, aos seus superiores, ou muito provavelmente também como uma forma de punição preventiva, uma punição pedagógica mesmo. Também haviam os castigos no pelourinho, né, chamado tronco. A senzala, como já havia dito, era um símbolo da inferioridade, né, social, da distinção social. Existia diferenciação entre as tonalidades da pele, né, brancos, mestiços, crioulos e negros. Muito trabalho e também muita discriminação. Aqui algumas formas de castigos físicos de punições. O mais famoso deles é o pelourinho. Ficou conhecido até por um bairro na cidade de Salvador. Aqui um escravo aplicando o castigo do açoite, né, do chicote. Geralmente os senhores chamavam os próprios escravos para fazer esse trabalho, como forma de exemplo. Lógico que os escravos, os negros, não iam ficar calados diante de tanta tortura, tanta discriminação e tantos castigos. Então existiram as formas de resistência, de luta contra essa escravidão. Nós tínhamos o banzo, né, que era um sentimento de melancolia, de tristeza, de saudade, né, que os escravos tinham. Muitos chegavam
a se suicidarem, principalmente na travessia do Atlântico e quando chegavam aqui também. Haviam também as fugas das fazendas, onde os escravos se amontoavam e formavam os chamados quilombos, que eram agrupamentos de negros fugidos. Também faziam revoltas, greves, motins, rebeliões contra senhores e capatazes. Sabotagens nas engrenagens, incêndios nos canaviais e nos cafezais. Quebravam ferramentas, quebravam as máquinas e os moinhos. Tudo isso como uma forma de resistência à escravidão. Preservaram muito a cultura e a identidade africana por meio dos cultos, né, da religião, o candomblé e a umbanda. A culinária, né, nós temos hoje a feijoada, né, que é um prato típico da África, e os costumes e tradições. A capoeira, né, uma dança como forma de resistência também à escravidão. Nela nós temos exemplos de arte, de luta e de resistência. E a busca da liberdade também por meio de cartas de alforrias. Aqui outras imagens da escravidão, da resistência, né, dos escravos. Aqui um escravo lutando, né, vários escravos lutando contra um branco. A capoeira, a dança, a religião africana. E o lado negativo da escravidão, né? Até hoje, atualmente, nós sabemos que temos preconceito, infelizmente, contra o tom da pele, né? O preconceito da cor, que é o racismo. Formas de intolerância até hoje, né? Nós vemos no futebol, na televisão, nas novelas, nos filmes, na escola e assim por diante. Depreciação do trabalho manual, né? Os trabalhos manuais são considerados, né, por algumas pessoas inferior ao trabalho intelectual, né, ao trabalho escrito. Discriminação social, diferenciação social de negros contra brancos. Para o branco, né, era uma naturalidade explorar o negro, simplesmente por causa da sua cor. E os brancos, muitos senhores de engenho, acabavam abusando sexualmente de suas escravas, né, de suas empregadas domésticas. Aqui uma frase, né, do Alexandre Ferreira, do legado da escravidão. Esse legado não menos importante do que os vinculados à arte, à culinária, à construção de edificações, à religião, enfim, ao desenvolvimento de uma cultura mestiça, acabou por nos marcar efetivamente como um povo que tem desigualdade enraizada em sua cultura. Infelizmente, nós temos uma desigualdade, um preconceito, um racismo enraizado na nossa sociedade até hoje. E aí ficaram as marcas da escravidão, né? Na palmatória, nos castigos, na gargalheira, no tronco e assim por diante. Aqui uma imagem fortíssima, né? O negro acorrentado, o negro no tronco, o negro sendo chicoteado, o branco vendo isso de perto. Também nós temos o legado do seu trabalho. Graças a ele, o Brasil se tornou o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. E é isso. E depois dessas aulas, vocês irão realizar as atividades das páginas 127, 128 e 129 da apostila do PET do volume 2. Bons estudos
Logo, logo nós estaremos juntos novamente.